Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um áudio do Plano de Leitura da Bíblia em 365 dias. Eu sou Laura Schwember e acredite, para mim é um prazer e uma honra estar narrando esse texto para você. Neste áudio de hoje, nós vamos ler os capítulos 22 e 23 do Evangelho de Mateus. Lembrando que se você ainda não baixou esse plano de leitura para você acompanhar qual trecho da Bíblia a gente vai ler a cada dia, você pode clicar no link que está aqui na descrição para fazer isso. Sem mais delongas, então, vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Lembrando, gente, acabei não avisando ali antes, mas nós estamos lendo na versão NVI. A parábola da festa de casamento, Lucas 14, 15 a 24. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. Eles, porém, não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Então, os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a festa de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento e lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O pagamento de imposto a César. Marcos 12, 13 a 17 e Lucas 20, 20 a 26. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo nas suas próprias palavras. Enviaram-lhe discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Assim sendo, diz-nos o que pensas. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então ele lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. A ressurreição e o casamento. Marcos 12, 18 a 27 e Lucas 20, 27 a 40. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Finalmente, morreu também a mulher.
Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. O maior mandamento. Marcos 12, 28 a 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Cristo é Senhor de Davi. Marcos 12, 35 a 37 e Lucas 20, 41 a 44. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam. Ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Capítulo 23. Jesus condena a hipocrisia. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Fazem seus filactérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, as saudações nas praças e que as pessoas os chamem rabi. Contudo, vocês não devem ser chamados rabi, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados guia, porque vocês têm um só guia, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão prestes a entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando o conseguem, o tornam 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Vocês dizem: se alguém jurar pelo templo, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, está obrigado por esse juramento. Cegos insensatos! Que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele,
está obrigado por esse juramento. Cegos. Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do comínio, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem negligenciar aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, testemunham contra vocês mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Completem, pois, o que os seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, estou enviando-lhes profetas, sábios e mestres da lei. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Assim, recairá sobre vocês todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o templo e o altar. Em verdade lhes digo que tudo isso sobreviverá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. E com isso nós encerramos mais este áudio, damos mais este passinho, tá dado, gente, o passinho de hoje tá dado em direção à leitura da Bíblia em 365 dias. Não deixe de encaminhar esse áudio para as pessoas que você quer bem, nos ajude a ampliar essa mensagem, fazer com que ela chegue no maior número de pessoas possível, inclusive passe essa mensagem para a ferramenta que está aqui, né, onde você está ouvindo isso, porque quando você compartilha, quando você curte, quando você se inscreve no canal, você mostra para a ferramenta que esse assunto é relevante e assim a própria ferramenta também distribui esse conteúdo para mais gente. Então fica esse lembrete, se você não for inscrito ainda, já se inscreva, ativa o sininho para ser notificada cada vez que um novo áudio for publicado e também vídeos, né, que em breve nós teremos vídeos aqui no canal e eu te espero amanhã para a gente dar mais um passinho juntas em direção à conclusão aí da leitura da Bíblia depois de 365 dias. Te espero amanhã, hein? Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!